No Brasil, um simples par de calças jeans pode virar uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de uma criança. Pode parecer estranho, né? Pois hoje a gente vai desvendar o Programa de Educação Precoce, uma iniciativa que transforma objetos do dia a dia e momentos de brincadeira em uma política pública de um impacto gigantesco. Vem comigo que a gente vai entender direitinho como isso funciona. Olha, essa frase, ela diz tudo. Para o desenvolvimento na primeira infância, brincar não é só um passatempo. É, na verdade, o trabalho mais fundamental que uma criança pode fazer. É a base para todo o aprendizado que vem pela frente. Uma pergunta que, de primeira, parece não fazer muito sentido, né? Mas é aí que tá. Ela revela a essência da estimulação precoce. Criatividade, acessibilidade e, principalmente, a capacidade de enxergar potencial em qualquer lugar, em qualquer objeto. Então, para a gente entender de verdade, vamos começar lá no coração do programa. A interação dentro de casa entre quem cuida e a criança. O programa ensina as famílias a transformar a própria casa num ambiente de aprendizado super rico e o melhor, sem precisar de brinquedos caros. O foco é total na criatividade. Sabe, uma simples garrafa PET com uns grãos de feijão dentro vira um chocalho para estimular a audição. E aquela calça jeans velha? Se encher ela com um edredom, por exemplo, ela vira um rolo de apoio perfeito para ajudar o bebê a fortalecer os músculos e aprender a engatinhar. São soluções simples, mas com impacto gigantesco. E o mais legal é que por trás dessa simplicidade toda tem uma ciência super poderosa rolando. Cada vez que a criança segue um objeto com os olhos ou tenta alcançar aquele chocalho improvisado, o cérebro dela está, literalmente, construindo novas estradas, novas conexões neurais. E nos primeiros anos de vida, isso acontece numa velocidade impressionante. Então, essa brincadeira é, na verdade, a base do desenvolvimento cognitivo, motor e emocional. É o que pode fazer toda a diferença para uma criança lá na frente. Ok, mas como é que esses momentos que são tão pessoais, tão íntimos, viram uma estratégia de governo? Vamos dar uma olhada no programa oficial para entender isso. Oficialmente, o programa, que é um serviço da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, foca em ações preventivas. E a sacada aqui é genial. Em vez de esperar um problema de desenvolvimento aparecer lá na frente, o programa age cedo para dar todo o suporte necessário. A ideia é garantir que cada criança possa atingir seu potencial máximo antes mesmo de chegar na escola. E olha, não estamos falando de um projeto pequeno, não. Atualmente, mais de 3.000 famílias recebem esse suporte especializado. É uma política pública de grande escala que impacta milhares de vidas e que está, de fato, moldando o futuro de uma geração. E para quem é esse programa, afinal? Bom, ele é profundamente inclusivo. Ele foi pensado para atender desde crianças com deficiências já diagnosticadas até aquelas que são consideradas em risco de algum atraso, como bebês que nasceram prematuros. O objetivo é muito claro: oferecer o suporte certo exatamente no momento em que ele faz mais diferença. Tá, mas por que um governo investiria tanto em algo assim? A resposta para isso está nos fundamentos legais e até filosóficos que guiam a educação aqui no Brasil. Esse programa não surgiu do nada, sabe? Ele é o resultado de uma longa caminhada. A nossa Constituição de 88 já garantiu a educação como um direito para todos, sem exceção. Depois veio a Declaração de Salamanca, que foi um marco global empurrando o mundo todo para a inclusão. E por fim a LDB, que é tipo a Constituição da Educação Brasileira, colocou a inclusão como uma política nacional. O Programa de Educação Precoce é a materialização de tudo isso na fase mais crucial da vida. E no fundo mesmo, toda essa estrutura política se conecta a um princípio humano universal. O direito de uma criança se desenvolver plenamente não é um privilégio, é um direito humano básico. É a crença de que o potencial de alguém nunca, jamais, deve ser limitado pela sua condição de nascimento. Claro, uma política pública tão importante precisa de profissionais à altura. Então, quem são as pessoas que transformam essa visão toda em realidade lá no dia a dia? Para ser professor nesse programa, não basta o conhecimento pedagógico geral. É preciso um domínio assim muito profundo e especializado. A gente está falando de entender, de desenvolvimento neuropsicomotor, de tecnologias assistivas, de estratégias para lidar com condições complexas, como o espectro autista e a deficiência intelectual. É um campo que exige uma dedicação e um estudo imensos. E não é só ter o diploma na parede, não. O governo implementou um processo de certificação super rigoroso, chamado de aptidão. Nesse processo, os profissionais precisam comprovar, com análise de currículo e entrevistas, que eles realmente têm a expertise específica para aquela área. Isso garante que as crianças recebam um atendimento do mais alto padrão de qualidade, por quem realmente entende do assunto.
A grande questão é como o poder público amarra tudo isso e garante que os especialistas certos estejam lá na ponta transformando brincadeira em desenvolvimento. E isso nos leva à nossa conexão final. É aqui que a mágica acontece. A gente vai conectar todos os pontos, desde os momentos mais íntimos e familiares, até a grande engrenagem da política pública. Pensa assim, existem duas formas de olhar para esse mesmo programa. Na visão micro, que é da família, o programa é sobre brincadeira, sobre um apoio personalizado, sobre aquele vínculo que se fortalece a cada pequena conquista. Mas na visão macro, a da sociedade, esse mesmo programa representa a defesa de direitos, uma política pública que funciona e, claro, a construção de um futuro mais inclusivo para todo mundo. São duas perspectivas de um único e poderoso objetivo. E a gente termina com uma reflexão. O que vimos hoje mostra que a base, o alicerce de uma sociedade inclusiva é construída muito antes da escola, com gestos simples que são guiados por uma política complexa. A questão que fica é: qual é o papel de cada um de nós para fortalecer essa base, seja dentro da família, na comunidade ou na sociedade como um todo?